Assim como foi no mês de julho de 2022, a novela entre Mbappé e Real Madrid voltou a dar o que falar na nova janela de transferências. Isso porque o atacante do PSG decidiu que não renovará seu contrato com a equipe após o fim do vínculo em 2024. Sem aceitar perder seu maior ativo financeiro de graça, a equipe francesa decidiu colocar o atacante à venda nessa janela. Desde então, diversos rumores a respeito da vinda do Mbappé, principalmente ao maior clube do mundo, têm tomado conta dos noticiários franceses e espanhóis. A contragosto, porém, ciente do interesse mútuo tanto entre o craque francês e os merengues, o PSG não vai mais se opor a uma negociação com o clube de Florentino Pérez, desde que a oferta seja suficientemente atrativa. O jornalista Romain Molina revelou recentemente bastidores inesperados a respeito do insucesso das negociações anteriores. Romain afirma que Mbappé ficou absolutamente frustrado quando não conseguiu se transferir para o Real Madrid, clube pelo qual é o sonho de infância do atacante. O jornalista ainda diz que em 2021, Florentino Pérez mantinha contato constante com o jogador, afirmando que o PSG sequer respondia às suas ofertas, mesmo afirmando publicamente que estariam dispostos a negociar. Ainda sobre as informações de Romain Molina, Mbappé ficou perto de chorar quando a negociação fracassou. A intenção do atacante era seguir o Real Madrid após o fim do contrato com o PSG. Porém, com a decisão dos franceses, o atacante pode vestir a camisa merengue ainda esse ano. E após manifestar que não pretendia renovar o seu contrato no PSG, Mbappé foi logo atribuído o apelido lá na França de traidor. Na ótica de Nasser Al-Khelaifi, o magnata sheik do PSG, Mbappé acabou traindo a confiança do clube que outrora tinha oferecido tudo para ele. Afinal de contas, é algo até meio controverso e que você mesmo pode dar sua opinião nos comentários. Mas um fato é que após a manifestação de não renovar no Paris Saint-Germain, o atacante já havia traído o interesse do Real, que perdeu seu compatriota Benzema, que se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube espanhol durante 14 anos, vestindo a camisa merengue. A camisa nova, inclusive, já está guardada para Mbappé. Os dois clubes já teriam acertado o detalhe de transferência, restando apenas o valor a ser pago. E que valor! Um valor inclusive superior ao que o PSG pagou para tirar Neymar do Barcelona em agosto de 2017, transformando na época o brasileiro no jogador mais caro da história do futebol. E essa negociação está por detalhes. Segundo informações do PSG Community e de vários tabloides ingleses, a transferência já estaria encaminhada e restaria apenas o detalhe financeiro a ser resolvido entre ambas as partes. Dono do clube francês, o Sheik Nasser Al-Khelaifi, inclusive, já teria largado a toalha e já estaria negociando com o presidente do Real, Florentino Pérez, os últimos detalhes da transação. O Paris Saint-Germain, inclusive, tem passado por um processo de reformulação completamente inédito desde que o Sheik Nasser Al-Khelaifi, dono do fundo KSI, assumiu o controle do clube em junho de 2011. Jogadores de nome como Sérgio Ramos e Lionel Messi já deixaram o clube. O técnico Christophe Galtier não teve seu contrato renovado, Neymar pode sair e outra estrela também pode deixar o clube. Kylian Mbappé, que é o principal referencial do time após a saída do Messi para o Inter Miami, tem se tornado cada vez mais próximo de ir para o Real. Messi, antes de sair, aconselhou Mbappé a ir para o Barcelona, seu time de coração e onde é o maior ídolo da história do clube. Afinal, o Messi não é besta, né? Que é simplesmente uma grande joia para lá. Mas também aconselhou Mbappé a uma ida para o arquirrival Real Madrid. Os franceses querem até 1 bilhão pelo camisa 7 e é mais do que isso que eles vão ter. Diretamente, os dinheiros e as cifras podem ser assustadores, mas isso pode significar na implosão do PSG, que vai perder praticamente 100% das suas estrelas e pode se complicar ainda mais em seu planejamento. A situação acirra ainda mais com a concretizada negociação entre Carlo Ancelotti, seleção brasileira, e a vinda de um outro nome muito conhecido, só que como jogador, com o treinador ainda um nome promissor. Xabi Alonso responde rumores para treinar o Real Madrid. Em seu primeiro desafio como treinador, o ex-jogador Xabi Alonso vem fazendo um grande trabalho à frente do Bayer Leverkusen. Com as incertezas acerca de Carlo Ancelotti, o nome do treinador começou a pipocar nos bastidores da equipe espanhola. Ele, que fez história jogando no Real, teve seu nome ligado novamente ao clube que foi tão feliz. Tudo começou após José Moraes, assistente de Mourinho na época do Madrid, elogiar Xabi Alonso e falar que ele era pronto pro Real. E aí criou seus rumores. Aprendeu ao lado dos melhores do mundo, tem personalidade e é um líder. O CEO do Bayer Leverkusen já tinha falado sobre essas ligações do treinador com o Real Madrid e Tottenham, que também teve o nome traçado com possível destino ao treinador. As informações foram dadas pelo jornalista Fabrício Romano. Além disso, Xabi falou pela primeira vez sobre seus rumores, e o jornalista também trouxe à tona. Xabi Alonso vai ficar nessa temporada, mas nada foi confirmado em relação a 2024. Então, diante dessa possibilidade e do nome do Ancelotti já ser ligado mais que definitivamente à seleção brasileira, poderemos ter Xabi Alonso no novo destino. Mas e aí, você acha que cabe no Real Madrid um treinador da magnitude do Xabi Alonso, ainda começando seu trabalho como um grande manager?
Comenta aí. Kylian Sami Mbappé Lotan nasceu em Paris e foi criado em Bondy, Saint-Denis, uma comuna a 10,9 km do centro de Paris. Tendo seu pai como camaronês e sua mãe de origem argelina, ele nunca teve grandes condições financeiras na infância. Tendo o irmão mais novo, o Ethan, e tentando desde cedo uma projeção no futebol, Mbappé jamais imaginou que estaria no status que tá, principalmente quando saiu do Mônaco e foi transferido para o Paris Saint-Germain. E mesmo numa equipe que é um cemitério de craques declarada, Mbappé conseguiu ser diferente dos demais, e ainda entrando na sua maioridade, conseguiu ser campeão do mundo em 2018, sendo vice em 2022, quando o vice-campeonato não foi por culpa dele, marcando 3 gols na icônica final. Esse é Kylian Mbappé, ou melhor dizendo, o Kylian madridista Mbappé. Está 98% certa a sua contratação para o Real Madrid Clube de Futebol. E é isso que você vai ver agora, tudo que cerca a contratação mais badalada, provavelmente, da história do futebol. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos entender esse momento histórico que estamos acabando de ver. 1,3 bilhão de reais, muita grana. Imagina se esse valor viesse para você. O que você faria com tantos montantes financeiros e com tanta possibilidade de fazer o que quiser com isso? Você geralmente associa isso ao valor de uma grande empresa, quem sabe uma multinacional, ou quem sabe mais ainda, uma empresa estrangeira de grandes fundos, mas é simplesmente o valor que o Real Madrid pode depositar para uma joia francesa que ele espera há muito tempo. O francês de 24 anos avisou que não renova com os parisienses, e então a sua diretoria decidiu negociá-lo agora. Mbappé avisou ao Paris Saint-Germain que não renovaria por mais uma temporada ou o que quer que fosse. Deixou os franceses notificados que sairia em 2024. Porém, os milionários da rede KSI, simplesmente a rede dos sheiks do PSG, ficaram com medo de perder o craque de graça e finalmente aceitaram negociá-lo agora para o rival da UEFA Champions League. O Real Madrid conseguiu acertar com o PSG a chegada de Mbappé. A chegada do campeão do mundo em 2018 vai girar em valores estratosféricos, e a informação começou a repercutir demais no exterior, chegando no Brasil aos poucos. O futuro do atacante é definido pouco tempo depois do adeus de Lionel Messi. O emir do Catar conversou com o presidente Florentino Pérez e deu o ok para a transferência girar em torno de 200 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão, com bônus que podem chegar aos 50 milhões de euros, 261 milhões de reais. Ou seja, o negócio pode chegar a quase 1,3 bilhão. Na última temporada 22-23, Mbappé fez 41 gols e deu 10 assistências em 43 jogos disputados, sendo um dos grandes destaques do velho continente. O elenco do Paris está passando por uma reformulação e o próximo a sair pode ser Neymar, que estuda as melhores opções da janela de transferências. Mbappé fez sua estreia pela seleção francesa em 2017, com 18 anos. Na Copa do Mundo FIFA de 2018, o atacante tornou-se o jogador francês mais jovem a marcar numa Copa, além de se tornar o segundo adolescente, depois do Pelé, a marcar em uma final de Copa do Mundo. Ele foi o artilheiro da sua seleção, junto com Antoine Griezmann, na conquista do bicampeonato na Copa da Rússia, e recebeu os prêmios de melhor jogador jovem da Copa e jogador francês do ano por suas atuações. A família do Mbappé é totalmente profissional do futebol. O irmão mais novo, Ethan, também está nas categorias de base, e o irmão adotivo de Mbappé, Jiré Kembo Ekoko, também é jogador de futebol profissional. Enquanto ele crescia, seus maiores rivais eram Ronaldo, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. E aliás, falando em relação ao tamanho do Cristiano e principalmente a representatividade que ele tem no século, com certeza Cristiano Ronaldo, Mbappé e Real Madrid são 3 pontos que podem formar um elo em comum. Mbappé já descreveu o amor que tinha por Cristiano desde a infância, quando tirou uma foto com 13 anos ao lado do Cristiano em Valdebebas. Essa foto foi repercutida assim que Mbappé se tornou uma grande estrela. A imagem tem um fundo mais do que inspirador. Ele tem vários ídolos e o principal está Cristiano, a quem ele sempre quis muito e teve uma admiração profundamente. O Gajo, sempre estrela do Real Madrid, sempre acompanhou o Cristiano Ronaldo bem de perto, ao menos que fosse da televisão. E desde que jogaram pela primeira vez na Champions, Mbappé realizou seu sonho e tornou-se realidade o desejo de infância. E aos poucos, com o mentor CR7, Mbappé foi conseguindo quebrar recordes e mais recordes. E aquele pequeno Donatello que sonhava um dia em chegar perto do ídolo, agora não vê mais tanto como ídolo, mas sim como colega, mas jamais perdendo a admiração daquele que foi a sua principal representação no futebol. E amando ou odiando, você tem que ter a certeza de que Mbappé ao lado de Vinícius Júnior e Haaland com certeza é um grande destaque mundial, que vai brigar braçada por braçada para tentar quebrar a hegemonia Messi e Cristiano Ronaldo com uma nova geração. Quem sabe com esses 3 grandes jogadores sendo os principais cabeças da história. A chegada de Mbappé representaria um momento histórico dentro do clube, pelo qual o jogador conseguiria receber um dos maiores salários de todo o mundo, e com toda certeza, consequentemente, se tornaria um dos jogadores principais do planeta a estar no principal clube do planeta. Seria algo completamente histórico, principalmente em relação a vários
vários e vários jogadores que sempre tiveram o sonho de jogar pelo Real. E finalmente Florentino vai ter o sonho realizado de ter Mbappé jogando ao lado de tantos maestros e craques. O elenco do Real Madrid é certamente um daqueles de dar inveja a qualquer um, principalmente jogar ao lado de uma equipe que tem uma grandeza ímpar e sem tamanho de definição. Certamente Mbappé chega para tomar a vaga de Karim Benzema, o jogador que foi histórico dentro do Real, francês assim como ele, que fez de tudo um pouco e ganhou todos os títulos possíveis e que agora vai jogar no futebol árabe como já apresentado. Benzema vai jogar no Al Ittihad e com certeza vai ser uma das soluções daquelas para uma equipe que vem tentando se expandir no futebol árabe. Mesmo com a certa idade, Benzema sobrará nas Arábias e disso não temos dúvida. O atual melhor jogador do mundo com certeza vai fazer história por lá, ou pelo menos é isso que a história aponta. E só mesmo o nome do Mbappé para conseguir passar a coroa que foi dada pelo Barbudão. E até por isso que a camisa 9 não havia sido dada para absolutamente ninguém. Nem mesmo com a contratação do Rossellu do espanhol, a camisa 9 tinha sido repassada. Tampouco pro Rodrigo, que recebeu a 11, e Vinícius Júnior a 7. Então logo foi se especulado em relação a qual jogador vestiria a camisa. Mbappé chega para resolver rixas antigas com o Real e principalmente para jogar ao lado de outros grandes nomes como o Jude Bellingham. O camisa 5 fez uma excelente Bundesliga pelo Borussia Dortmund e coleciona temporadas e temporadas de puro sucesso, mesmo que se resultem em fracassos em questão de pontos corridos, como quando o Borussia Dortmund perdeu pro Bayern a Bundesliga. Mas a qualidade técnica de Jude Bellingham pode ser determinante para o meio campo, que já tem grandes e grandes nomes, como Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde e tantas grandes joias que vão fazer desse Real a potência que é. Não esquecendo, lógico, de Tchouaméni e Camavinga. Mas afinal de contas, vem a dúvida: Mbappé vai ser mesmo o dono do time? É inegável que ele vai ter que passar por cima de outros salários como o do Cristiano para poder receber o maior de todo mundo, e principalmente vai ter que passar por cima de outras lideranças se quiser impor um espírito de líder. Mas a grande questão é que o temperamento do Mbappé, principalmente que foi veiculado na temporada passada, vai ter que ser de certa forma contido, principalmente porque no Real Madrid ele não encabeça a lista das principais lideranças, pois afinal de contas o Real Madrid não é o PSG e há toda uma hierarquia para cumprir. E por mais que você não vá tanto assim com a cara do Mbappé em questão de personalidade, é preciso admitir que ele é um jogador diferenciado perante qualquer um, e principalmente que no Real Madrid, ainda mais nessa nova reformulação do Super Real Madrid, ele é um dos caras cruciais para que o clube volte a ter um jeito que sempre teve, a cara de um clube competitivo que busque todas as competições e principalmente, claro, a sonhada orelhuda. Sem contar, é claro, a ajuda que ele terá finalmente com um treinador de verdade, ou pelo menos um treinador que está no top 3 mundial do século. Carlo Ancelotti, sem sombra de dúvidas, é o nome ideal para colocar Mbappé em funções táticas e técnicas melhores que podem aperfeiçoar ainda mais o jogador turbinado que já é. Então, com certeza, ao lado de um apoio, podemos ver coisas enormes e incríveis acontecer. Mas você acha que eu esqueci de um certo brasileiro? Você acha que eu esqueci do nosso menino? De maneira alguma. Imagina talvez Kylian Mbappé jogando de falso 9 com o Vinícius Júnior do lado, simplesmente conduzindo funções de velocidade que podem deixar qualquer zaga tonta. Há várias possibilidades dentro desse time do Real para montar uma equipe ultra competitiva e principalmente que consiga destroçar tudo e todos e assim almejar vários troféus. Mbappé, diferentemente de muitos que dizem isso, não foi um fracasso de maneira alguma no PSG. Se você pegar peça por peça, nome por nome, o jogador foi um dos que mais correspondeu às expectativas, principalmente em relação ao clube que já chegou em final de Champions League e talvez no máximo disputando preferência ao lado do Neymar, em relação ao qual dos jogadores foi mais preponderante para que isso acontecesse. Certamente o Donatello não pode ser desrespeitado e muito menos jogado de lado em relação às principais referências de atacante do mundo, e especialmente por Florentino Pérez não ter desistido de roer o osso para tentar o jogador, pois se fosse um jogador qualquer, certamente o magnata madrilenho teria desistido. Agora a gente precisa esperar tudo o que vai acontecer nesse possante Real Madrid.